Olá, tudo bem? Voltamos, devido a algumas intercorrências, ficamos um pouco afastados. E eu vou falar por quê. Aproveitando esse momento do Outubro Rosa, que fala do câncer de mama, e do Novembro Azul, que fala do câncer de próstata, eu vou falar de um outro câncer, ou dos cuidados que nós temos que ter com nossa saúde. Eu vou falar o que eu aprendi com o câncer, né? Um breve histórico de como eu descobri esse câncer. Eu fui no cardiologista, são os anjos que Deus coloca na nossa vida, e ele pediu fazer um exame de colonoscopia. Eu não estou sentindo nada, por que eu vou fazer esse exame, né? E ele insistiu que eu tivesse que fazer esse exame. E o dia que eu fiz esse exame, eu terminei de fazer, o médico fez o exame, chamou minha esposa, e eu estava meio grogue aí, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Depois ela me falou, apareceu um caroço no seu intestino. Mas vai fazer biópsia, tá? E na semana seguinte saiu o resultado da biópsia, era um câncer maligno. Ninguém está preparado para isso, né? Isso assusta um pouco. Eu te garanto que em nenhum momento eu perguntei assim, mas por que eu? Né? Eu perguntei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E o câncer tem me ensinado muitas coisas. E vou partilhar aqui com vocês. Depois disso, o meu anjo me indicou um cirurgião, eu procurei essa pessoa, um médico que antes de tudo é um ser humano, e fez a cirurgia, correu tudo bem, e aí me encaminharam para a oncologia, onde eu conheci mais alguns profissionais que antes de serem profissionais são seres humanos, desde o médico que atende lá, os enfermeiros, a recepção, todos te elevam o tempo todo e todos te tratam assim, na certeza da sua cura. O que eu aprendi com o câncer? Primeiro, a aceitação da doença é fundamental. Você falar mesmo para as pessoas, só eu tenho uma doença. Porque quando a gente fala de câncer, a gente fala logo de algo que não tem cura. Não, o câncer, quanto mais cedo você descobrir, maior a probabilidade da cura. Por isso nós homens temos que quebrar esse tabu e começar a fazer acompanhamento médico, assim como as mulheres fazem, a maioria. Nós homens não somos assim. Talvez se eu tivesse feito antes o exame, talvez seria só um policisto. Então, quanto antes você trabalhar, melhor vai ser. Então, a aceitação é fundamental. E eu vou explicar por que a aceitação ela é fundamental. Eu trabalho sempre que nós temos três corpos: o corpo físico, o corpo emocional e o corpo espiritual. O que é o corpo físico? É essa massa que você vê aqui, que é onde está localizada a doença. A doença, ela está na parte do corpo físico, no meu caso, o intestino. Só que os efeitos do tratamento acabam comprometendo todo o corpo. Então você precisa de um outro suporte muito maior. Aí vem o corpo emocional, que é a parte fundamental da cura. Se eu fico no medo, se eu fico com receio do que as pessoas vão pensar, se eu fico me martirizando pela doença que eu não pedi, mas que ela me achou, eu adoeço o segundo corpo, que é o corpo emocional. E a possibilidade de cura ela é muito pior. Então, é preciso você aceitar a doença. Não esconda, não fique com vergonha, liberte-se e abra seu coração para as pessoas. Você vai perceber que as pessoas não são más. O problema é que nós ficamos assistindo noticiários aí, e o noticiário vive de escândalo, o noticiário vive de violência, o noticiário vive de coisas ruins. E infelizmente nós somos seres que somos atraídos por essas coisas. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre felicidade, autoestima. A média é 100, 120 pessoas que olham. Mas quando é uma fake news, quando é uma porcaria que fala de violência, você vai ver 200 mil, 300 mil acessos. Então nós temos que parar de dar atenção a coisas ruins e começar a cultivar em nós coisas boas. Dentro ainda desse corpo espiritual, eu quero pegar uma passagem bíblica, que é de Moisés, que Deus diz para ele assim, você vai para a guerra e enquanto você estiver com os braços levantados, você vai vencer a guerra. Mas se os braços se cansarem, você perde a guerra. E quando os braços se cansarem e abaixavam, ele perdia a guerra. Aí o que aconteceu?
vieram pessoas que suspenderam o braço de Moisés e ele acabou vencendo a guerra. A nossa luta contra o câncer é assim. Tem horas que a gente desanima, tem horas que a gente está meio para baixo, meio cansado de tudo, mas é a hora que as pessoas elevam o meu braço e me dão força, renovam as minhas forças. Por isso é importante você falar para as pessoas, por isso é importante você reconhecer a sua doença em público, seja na sua comunidade, no seu trabalho. Você vai encontrar muitas pessoas para te ajudar, muitas pessoas para elevar o seu braço, a te acolher num abraço, a olhar para você com carinho, com fé. Então aprenda isso, cuide bem desse corpo emocional, porque ele é fundamental para você. A partir do momento que eu comecei a falar sobre a minha doença, e a primeira vez fui lá na comunidade, eu frequentava a comunidade e coincidentemente estava mudando para outra comunidade, uma comunidade católica. E quando a minha esposa, nós fomos fazer despedida da comunidade, a minha esposa foi e falou que nós iríamos mudar, mas tinha um desafio muito grande, que era o enfrentamento de uma doença grave. E muitas pessoas depois vieram me dar força, mas o que marcou mesmo foi a senhora, que com isso há mais de 30 anos, muito simples. Ela chegou perto de mim com um papelzinho, lê aqui. Eu estava sem óculos, eu não consegui ler. Mas quando eu olhei no semblante dela, o que transbordava do seu coração de esperança e paz, foi uma das orações mais bonitas que eu já percebi, já senti na minha vida, aquela energia boa que me invadiu. Quando eu fui no primeiro dia dessa minha nova comunidade, pouca gente me conhecia, eu achei muito interessante que no primeiro dia que eu estava, quando foram ler as intenções, falaram assim, pela saúde do Manhago. Achei um barato aquilo, essa preocupação com quem está chegando. Depois, são alguns casos, mas são muitos, eu estou partilhando aqui aqueles que mais me marcaram. Eu fui na loja que eu comprei as portas da minha nova casa e fui pagar a última prestação. E aí a mulher soube da minha doença. Ela me deu um pacotinho com 3 pílulas de Frei Galvão. E ela diz assim, faça essa novena e tome essas pílulas de acordo com o que está. Eu também achei muito legal, eu tomei aquelas pílulas. Você fala assim, mas qual o valor que tem isso? A energia que tem nisso é que faz a diferença. Por exemplo, estava caminhando aqui pelo bairro, encontrei uma colega, não tem muita amizade com ela, não sempre a vejo na igreja e tal, mas parei para conversar, está morando aqui no bairro e tal, e ela me deu uma pétala de Nossa Senhora da Saúde. Também com essa energia boa de cura, você pode botar essa pétala na sua barriga, você pode botar na água, depois tomar água. São coisas que marcam a nossa vida de uma forma muito interessante. Eu também faço parte de um grupo, que é o Terço dos Homens. Nós temos vários grupos aqui na paróquia de São Mateus. E todos os grupos rezavam pela minha saúde. Então perceba que essa corrente que se forma, ela só tem um objetivo. É que Deus te proteja, te dê força para que você consiga a sua cura. No outro dia eu estava aqui em casa e o telefone tocou às 15 horas da tarde e a pessoa falou, seu Manhago? Eu falei, sou eu mesmo. O senhor está em casa? Estou. O senhor tem uma Bíblia? Tenho. Dá para o senhor abrir a Bíblia lá? Eu gostaria que o senhor lesse o Salmo 23. Enquanto isso, nós vamos estar aqui num grupo de irmãos rezando pelo senhor. Então, por isso que eu acho importante você abrir esse seu coração, tirar essa angústia de dentro e assumir a sua doença. Porque muito do universo vai vir ao seu encontro para que a sua cura seja mais rápido e com menos dor. Então, quantas outras coisas eu vivenciei? Várias. E todas foram importantes para mim. O outro corpo que eu falo que nós temos é o corpo espiritual, que é a nossa base, né? Se você construir uma casa sem ter base, ela cai. Para mim, o corpo espiritual é a nossa base humana. Todos nós, independente de eu querer ou não querer, acreditar ou não acreditar, todos nós temos uma essência divina no nosso ser. Todos nós temos uma sementinha que só se manifesta quando eu começo a alimentá-la dentro do meu coração, irrigando com amor, com acolhimento, com carinho, com paz,
cuidando bem do outro, cuidando bem do planeta, e essa sementinha cresce. Eu chamo isso de fé. E essa semente eu atrelo ela à Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma força invisível que você tem. Jesus falava fé do tamanho do grão de mostarda. Eu falo que o grão de mostarda que está aqui, à medida que você vai vivenciando, você vai praticando aquilo que Jesus ensina, esse grão de mostarda brota, se transforma numa árvore, dá flores e dá frutos. Aí a minha fé, ela se manifesta, e se manifesta de uma forma muito linda. Ela vai crescer muito mais que as nossas dificuldades. E aí você aumenta muito mais a sua probabilidade de cura. Eu falo para você, frequente uma comunidade, frequente uma igreja, partilhe, você vai conhecer pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, vai conhecer pessoas que vão te decepcionar, mas todos que vão ali vão buscar um caminho melhor para as suas vidas. Algumas coisas que eu queria partilhar com vocês são essas. Eu estou passando por esse problema, estou inclusive com a bombinha aqui, e a cada 14 dias eu faço esse processo, né, de ir lá e receber uma dose de quimioterapia. Então, esse é um processo que eu estou enfrentando e queria partilhar com você para que você se cuide um pouco mais, para que você busque um médico e busque orientação. A partir dos 50 anos, faça o exame de colonoscopia. Todos nós, independente de ter uma prevalência na família ou não, devemos fazer o exame de colonoscopia. E nós sempre terminamos com uma frase. E a frase de hoje é: a vida sempre nos apresenta dificuldades. E é assim que ela nos ensina as suas lições e nos permite evoluir. Bonita essa frase, porque é no sofrimento que você se questiona. E é no sofrimento, quando você tem emoção boa, espiritualidade boa, que você se questiona e você evolui. E eu queria agradecer também muitas pessoas que estão sendo importantes nesse processo. Eu ainda estou em tratamento, né? Mas eu não posso esquecer da minha esposa, pela compreensão e pela força que ela tem me dado. Eu quero agradecer também todos os meus familiares, por parte da minha esposa, por parte dos meus pais, né? Eles têm sido importantes nas orações, na força que tem me dado. Agradecer também cada pessoa, cada comunidade, associação que tem feito orações por mim. Acrescente agora, todos os pacientes da oncologia, eles são fantásticos. E eu falo que quando alguém assume, raspar o cabelo pelo câncer, está dando um monte de motivações para aquelas pessoas que pensam no suicídio. Enquanto uns lutam pela vida desesperadamente, outros têm uma vida e tentam ceifá-la. E também, quando as pessoas veem as pessoas com câncer, surgem muitos movimentos de fazer bonequinhos, fazer mimos, fazer perucas, algo que vai te ajudar, prótese de mama. Então veja como as pessoas te amam, né? É preciso que elas saibam que você também as ama. Então agradeço a todos vocês da oncologia por ter me acolhido e por ter me ensinado tantas coisas boas. Gratidão.